E aí, pessoal? Pós-jogo é legal porque distensiona, sobretudo quando se ganha com tamanha importância, como se ganhou ontem do Internacional. Mas um dia cheio de informação, essa que é a verdade, muitas informações colocadas, vindas da arena, no que diz respeito aos jogos do Grêmio, as dúvidas de Renato, que retoma os treinamentos e já tem início de Campeonato Brasileiro, também as datas definidas para a final do Campeonato Gaúcho ainda no mês de agosto. Vamos lá, vamos falar sobre isso, porque aqui é papo de gremista para gremista. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Chegamos a 35 mil inscritos. Vamos lá, avisem os seus amigos, coloquem, vamos compartilhar. Nós podemos muito, nós estamos sempre juntos aqui discutindo, falando sobre as coisas do nosso tricolor. Gente, vamos lá. Primeiro, vamos falar do Gauchão. Gauchão, o Grêmio venceu ontem, campeão do segundo turno, e hoje a federação informou que o Gauchão será decidido em 2 jogos, porque esse é o regulamento. Já tem gente dizendo que o Grêmio manda na federação. Gente, o regulamento fala em 2 jogos, o Grêmio fez valer o regulamento. Disse, vamos fazer valer o regulamento. Assim como a última rodada do turno lá, foi para as 3 da tarde, porque teve clube que quis valer o regulamento. Tá tudo certo. Vamos lá. 2 jogos, 26 de agosto, Centenário, 30 de agosto, 16 horas, um domingo, Arena do Grêmio decide o Gauchão. 30 de agosto, Arena do Grêmio decide o Gauchão, 2 jogos contra o Caxias que venceu o próprio Grêmio no primeiro turno, vocês lembram bem, aquele 1-0 lá em Caxias. Levar a sério o jogo lá em Caxias, o primeiro, e depois naturalmente fazer valer a condição aqui. Lembrando, tem que fazer valer, tem que lutar pelo jogo, é jogo duro. O Grêmio já tem inclusive uma derrota para o Caxias num Campeonato Gaúcho em 2000. Ronaldinho jogava, o Grêmio perdeu em Caxias e aqui não conseguiu fazer valer a condição do mandante, empatou o jogo aqui, foi o Caxias de Tite, na época, campeão gaúcho. Essa é a primeira notícia. Segunda notícia, eu já falei sobre isso, especulações continuam caminhando. Basicamente são duas contratações que vão acontecer a qualquer momento. O atacante e o lateral esquerdo, a qualquer momento. Espera-se que isso vá se resolver até domingo, quando, e aí entra o último assunto, começa o Brasileiro, 19 horas, Grêmio Fluminense, Arena Tricolor. E aí a gente fala já na projeção de time e naturalmente em cima de dúvidas que a vitória do Grêmio criou. Exatamente. Antes do Grenal, alguém tinha dúvida de quem era o lateral direito? Não, era Vitor Ferraz. Pois agora tem. Porque o Orejuela foi bem contra o Novo Hamburgo e foi bem contra o Internacional. Primeira dúvida. A dúvida do lado esquerdo, não. Cortez reassumiu a condição, não se fala nisso neste momento. Nos volantes, Matheus Henrique saiu lesionado. Estava mancando muito, vocês lembram ali de algumas imagens da festa, o Matheus Henrique estava mancando muito. Pode o Matheus Henrique estar fora do jogo. Ficaria os outros 2, Maicon e Lucas Silva. Lembrando que Lucas Silva é uma das contratações desse ano que deu muito certo. Mesmo ele não sendo titular absoluto, mas é um jogador que vai atuar praticamente em todos os jogos do Grêmio. Todos os jogos. Na verdade, esses 3 volantes devem atuar em todos os jogos, porque dificilmente 2 volantes que começam o jogo terminam o jogo. Eles sempre têm, em razão da força que eles desenvolvem no jogo, se colocando nessa situação. A Alisson, que também saiu lesionado, vocês lembram ali a chegada do Moisés, que saiu lesionado, mas está confirmado. Jean-Pierre, o pai dele está enfrentando uma dificuldade de ordem de saúde, e o Jean-Pierre talvez seja uma dúvida. E aí entra uma situação que começa a empolgar, de certa forma, o Renato e o torcedor, que é Isaac. Isaac entrou no lugar do Jean-Pierre, foi bem no jogo, ele é mais efetivo lá no terço final, ele entra mais na área, ele que era centroavante. Vocês procurem aí no canal, tem um vídeo só sobre o Isaac, que fala de características, fala de todas as situações envolvendo o Isaac. Deem uma atenção para o Isaac, que é um jogador que vai entrar muito, vocês vão ver falar muito Isaac. PP, novo titular do lado esquerdo ofensivo do Grêmio, da linha hierárquica de produção. Teve Pedro Rocha, teve Everton, chegou a vez de PP. Hierarquicamente ele é o terceiro da dinastia desta linha, ele está pronto e vai ser o jogador
que vai ser colocado para jogar, sim senhor. Lembrando que o Grêmio quer contratar também um atacante de lado. E na frente, ele, Diego Souza, o homem que flutua, o homem que voa, o homem que cabeceia como Jardel. Será que como Jardel não? Como Jardel não, exagero, exagero. Utopia do calor da vitória no Grenal. Mas cabeceia muito, talvez seja depois de Jardel o atacante do Grêmio que mais tem a capacidade na bola aérea. Mas como Jardel, eu acho impossível, né? Jardel era um monstro cabeceando, mais alto também, mas muito boa capacidade de cabecear. Mas o Diego Souza tem jeito para isso também. Ontem no Grenal, aquela escorada dele é de quem conhece muito o Riscado. Ele que foi importante demais no jogo e está sendo. Dentro dessa linha de escalação que eu coloquei aí, mesmo não sendo diretamente contratados, titulares absolutos, como o Lucas Silva, que vai fazer esse revezamento que a gente falou, tem três jogadores que são importantes, que foram contratados esse ano e que são titulares do Grêmio. 4 com o goleiro, Vanderlei. Mas o Orejuela, o Lucas Silva e também o Diego Souza. É um belo aproveitamento. Estará no banco? Em princípio, Thiago Neves. Vamos torcer que ele comece a apresentar algo para ser aproveitado pelo Renato, ele que ainda não foi relacionado em jogo nenhum depois da volta da pandemia. Essas são algumas das informações de hoje. Acho que a gente volta mais tarde se tiver alguma novidade. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de tricolor para tricolor.